Muito bem, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, no capítulo 4. E vamos ler essa porção preciosa das Escrituras. Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Coabitou o homem, Adão, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A palavra de Deus nessa manhã se dirige a pessoas que têm o desejo de aprender a agradar ao Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que em muitas situações Deus se desagrada das atitudes de seus filhos. Deus, por sua vez, vive para agradar o seu povo e seus filhos. Tudo que Ele fez, faz e fará tem o propósito de nos abençoar e de nos fazer felizes. Nesse relacionamento de amor entre nós e Deus, é importante também que nós saibamos como agradar a Deus. É muito bom se relacionar com alguém e fazer alguém feliz. Deus é um ser pessoal que interage conosco. Não é um ser impassível que fica sentado no seu trono e não se compadece, não se alegra, não sofre. Deus não, Ele é um Deus pessoal. Então é importante que nós saibamos e compreendamos a sua vontade para botar um sorriso nos lábios dEle diante das atitudes e das escolhas que nós fazemos. O texto que nós vamos ler, e que nós acabamos de ler e sobre o qual vamos refletir nessa manhã, em certo sentido nos ajuda a entender como agradar a Deus e também nos ajuda a como não desagradá-lo. A partir da experiência de Caim e Abel aqui, nós vamos aprender como agradar a Deus e como não deveríamos nos portar se não quisermos desagradá-lo. Muito bem, vamos começar do começo. Vamos começar com o verso 1. O verso 1 diz que Adão e Eva coabitaram. E a mulher, Eva, concebeu e deu à luz a Caim. E disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Bom, vamos começar com essa coisa de como não desagradar a Deus. Aqui está Eva. O capítulo 4 vem depois do drama retratado no capítulo 3. E no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva cometem o pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês sabem que Eva foi protagonista nessa decisão, foi enganada pela serpente e deu ao seu esposo aquele fruto que comeu, sabendo o que estava fazendo, mas concordando com ela e por amor a ela. É muito possível que após a intervenção divina e as consequências imediatas do pecado, um fardo poderoso e grandioso de culpa tenha sido lançado por Eva mesma sobre seus ombros. Deus interveio naquela situação, dando esperança, corrigindo, apresentando um plano
Mas o texto bíblico sugere que Eva não lidou muito bem com essa situação. O texto diz que Deus a disciplinou, dizendo que ela teria filhos com dores de parto, e que teria sofrimento na gestação e no momento de dar à luz. E é possível que tudo isso, sobretudo a partir da influência do inimigo de Deus, da serpente, tenha deixado Eva confusa em relação ao amor de Deus. Sabe, Eva foi a pessoa que inaugurou a história do pecado na terra, e ela esteve em direta associação com o diabo, e todas as vezes que alguém peca, a influência do diabo é muito forte no sentido de fazer com que essa pessoa tenha uma visão deturpada a respeito de Deus. Para muitos, Deus não é amor, ou Deus não é poderoso, ou Deus é um tirano, Deus é injusto. E o texto sugere que Eva está com esses sentimentos em relação a Deus. Parece que Eva está aqui entendendo que tem uma dívida com Deus e que ela precisa de esforço humano para pagar aquilo que ela deve a Deus, para se livrar daquele credor. Para Eva, Deus é um credor mau e tirano, e que botou sobre ela e a humanidade, sua descendência, um fardo terrível, e tudo que ela quer fazer agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar para se livrar desse credor tirano. É por isso que quando ela tem o seu primeiro filho, ela dá o nome de Caim, que significa aquele que compra ou aquele que foi comprado. Por isso que ela diz, explicando o nome que ela dá ao menino, adquirir um varão. E adquirir significa comprar. Adquirir significa comprar mesmo, negociar algo para um propósito específico. Adquirir um varão, adquirir. O que Eva quer fazer? Ela quer pagar, ela quer quitar aquilo que ela fez. E qual é a moeda que ela tem para adquirir aquilo que vai lhe dar a salvação? A maldição, ou a suposta maldição que ela imaginou que Deus colocou sobre ela. Então, se Deus disse que eu vou ter dores de parto, que vai ser muito difícil a minha gestação e o momento de dar à luz, então isso significa que eu estou produzindo méritos, que eu estou produzindo valor, e o produto de todo esse trabalho doloroso vai ser a minha salvação. A frase que Eva usa é adquirir um varão, e nas línguas originais ou na língua original não existe essa expressão com o auxílio de. Segundo os intérpretes da Bíblia, os melhores intérpretes da Bíblia, inclusive o comentário bíblico adventista, a melhor tradução para essa frase seria adquirir um varão, vírgula, o Senhor. Então, na mente de Eva, Caim, o seu primogênito, era o Senhor. E que Senhor é esse? Aquele prometido em Gênesis 3, versículo 15. Lembra da promessa do proto-evangelho? Quando Deus amaldiçoou a serpente e disse à serpente que a mulher teria um filho, o varão, a semente, que esmagaria a cabeça da serpente. Então Eva interpretou o nascimento de seu primeiro filho como cumprimento imediato daquela promessa. Entendeu que seu filho era o Messias, o Senhor, que viria para pisar a cabeça da serpente e para se libertar também da tirania divina. Eva entendeu que a sua gestação dolorosa, amaldiçoada por conta de todas as dores que ela sofreu, era a produção de uma salvação para ela. Eva está inaugurando aqui aquilo que a gente conhece como salvação pelas obras. É uma religião pagã, vinda diretamente da influência da serpente. É nesse contexto que surge na história da humanidade o paganismo. Satanás inaugura esse tipo de religião pautada em obras, em que o adorador precisa entregar coisas e comprar o mérito, e comprar com mérito o favor divino. Nesse tipo de religião, Deus é tirano, Deus é injusto, Deus é mau, e Deus está irado com a humanidade e vai destruir a humanidade, a menos que a humanidade aplaque a ira divina, entregando coisas por meio de trabalho, de produção. Essa é a religião mais antiga da história, e pasmem os senhores, do ponto de vista humano, essa religião foi inaugurada pela primeira mulher, Eva.
adquirir um varão, o Senhor, a minha salvação. E é muito possível que Caim, o primeiro homicida, tenha sido educado com base nesta compreensão. Você é a salvação que eu construí, você é a salvação que eu criei com a minha biologia, você expandiu o meu corpo, me se fez sentir dores. No momento que você nasceu, eu pensei que fosse morrer de tanto sofrimento, mas isso era o preço que eu estava pagando para ter a minha salvação. Eu paguei por você, agora vai lá e resolve. É muito possível que Caim tenha sido educado exatamente com essa compreensão equivocada a respeito de seu nascimento. E tudo isso tenha resultado em uma personalidade egocêntrica. Eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, o negócio é comigo, eu vou resolver todas as coisas. Eu vou enfrentar a maldição divina e vou mostrar para esse Deus que eu vou libertar a humanidade dessa tirania que ele estabeleceu. Na sequência, Eva teve outro filho. Alguns acreditam que eles eram gêmeos, porque o texto não fala de uma nova concepção de Eva. O texto só menciona uma concepção, 2 filhos. Então é possível que eles tenham sido gêmeos. E a história dos gêmeos no Gênesis é bastante comum, então é muito possível que de fato fossem gêmeos, mas nós não temos clareza sobre isso. É interessante que o nome Abel significa vaidade, aquilo que não é nada. Enquanto Eva esperava tudo de Caim, ela não esperava nada de Abel. Caim é aquele que compra, que adquire, ou comprado. E Abel é aquilo que passa, rebel, vaidade. Ela não esperava nada dele. No entanto, o texto no capítulo 4, versículo 2, nos dá economicamente as escolhas dos dois filhos. O texto se refere às profissões que eles escolheram, e é muito interessante você perceber as escolhas profissionais deles. Diz o texto que Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. O que essa informação nos traz a respeito da personalidade de ambos? Se você voltar ao capítulo 3, você vai entender que quando Deus interveio após a história do pecado, da queda, Deus disciplinou Eva com dores de parto e uma gestação dolorosa. Disciplinou Adão com o trabalho, suor do rosto. Deus disse que a terra é maldita por causa de Adão, da escolha que ele fez, e Adão teria que tirar da terra o seu sustento com suor na testa. Então Deus intensificou o trabalho e a luta do homem com a terra para a sua subsistência. Então, observe, a maldição ou a disciplina sobre Adão estava associada com o trabalho na terra. A maldição ou a disciplina sobre Eva estava associada com a gestação. Então Eva se relaciona com Deus por meio da suposta maldição, que na verdade é uma disciplina, e tenta enfrentar a Deus e sua suposta maldição, entregando o fruto do seu ventre, como uma espécie de pagamento para aquilo que ela fizera contra Deus. Caim, por sua vez, vai se relacionar com Deus a partir da suposta maldição, que na verdade é uma disciplina que seu pai recebeu. Então ele escolhe ser lavrador. Por quê? Porque a maldição que Adão recebeu era de enfrentar a terra. Então, ao escolher ser lavrador, Caim está dizendo assim: olha, eu vou enfrentar essa maldição e vou enfrentar esse Deus, e eu vou produzir com o meu trabalho e vou entregar para ele o resultado desse trabalho, e vou mostrar para ele que eu tenho competência, para me livrar dessa tirania e dessa injustiça que ele fez recair sobre nós. O texto, no entanto, diz que Abel foi pastor de ovelhas. E se você for ao capítulo 3, versículo 21, você vai ver que Deus soluciona o problema do pecado na história da humanidade com um sacrifício. Isso está sugerido em Gênesis 3, 25. Veja lá, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e o vestiu. Esse texto sugere que um animal foi morto, e ali o primeiro sacrifício que indicava a vinda do Messias foi feito diante do primeiro casal. E Deus
Foi o primeiro alfaiate da história da humanidade. Isso me toca muito porque meu pai era alfaiate. Deus foi lá e pegou a pele do animal, o couro, a lã, e costurou a primeira veste do homem e da sua esposa. Vocês estão percebendo a beleza disso? E Deus foi lá e colocou como um pai aquela roupa sobre eles, porque eles estavam nus, estavam envergonhados por isso. Quanto amor, quanto carinho. Abel escolhe a profissão de pastor, porque foi a partir do rebanho que Deus abençoou a humanidade. Caim escolhe uma profissão associada com a maldição divina. Abel escolhe uma profissão associada com a bênção divina. Isso sugere muito, ou revela muito para nós, a personalidade de ambos. Enquanto um afronta a Deus e quer encarar a Deus, o outro se coloca no lugar em que Deus abençoa para tentar expandir esse legado de bênção de Deus para a humanidade. Isso é muito interessante. O versículo 3 diz que no fim de uns tempos, e aqui os teólogos também, especialmente o Dr. Jacques Ducan, que eu admiro muito o que ele escreve, diz que essa expressão aqui no fim de uns tempos provavelmente se refere ao fim da semana, porque a única marca temporal que existia nesse momento é a semana, e foi a única que Deus criou. Deus não criou mês, Deus não criou semestre, Deus não criou ano, século, nada disso. Deus só criou uma marca temporal, que é a semana. Então, quando o texto diz no fim de uns tempos, é muito possível que ele esteja se referindo ao fim da semana. E no fim da semana, que dia nós temos? O sábado. Então, provavelmente a cena que vai ser retratada aqui no versículo 3 para frente, ocorreu num sábado. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura destes. Agradou do Senhor de Abel, e aí a gente já leu. Então vamos lá. O que está em cena aqui? Provavelmente 2 irmãos gêmeos. E se não forem gêmeos também não faz diferença. Mas um havia nascido primeiro. Quem é? Caim. Nesse momento que tem 2 filhos, está instaurada a disputa pela herança da primogenitura. Esse é o tema que perpassa todo o livro de Gênesis. Quem vai ser o primogênito? Porque o primogênito, ele é o herdeiro da semente da esperança, a partir da qual virá o Messias, que pisará a cabeça da serpente. Então é muito importante saber quem vai ser o primogênito. Então havia ali 2 filhos, e qual dos 2 vai ser? Aquele que Eva disse que seria o varão, o Senhor, ou Abel, aquilo que é nada, aquilo que é vaidade. Tudo estava levando a crer que esse primogênito seria Caim. Era quem mais fala, é quem nasceu primeiro, é quem os pais esperavam que fosse. Mas Deus não julga as pessoas conforme os critérios e valores humanos. Então, os 2 foram, naquele sábado, para a porta do Éden. A revelação diz que Adão construiu um altar à porta do Éden. O Éden é uma espécie de santuário. O Éden estava ali até o dilúvio, não foi retirado até o dilúvio. O Éden era como se fosse o lugar santo e o santíssimo do santuário, onde Deus habitava com seu povo e vinha visitar Adão cada dia. Como é o santuário? Expulsos do santuário, havia na porta desse santuário 2 querubins, à semelhança dos querubins que tinham sido bordados entre o santo e o santíssimo no santuário, no tabernáculo. Então havia os querubins ali, impedindo a entrada com espada flamejante. Então Adão construiu um altar na porta do santuário, representando o lugar, o pátio onde o sacrifício era oferecido. Então nós estamos aqui diante de uma espécie de santuário, o Éden como santo e santíssimo, e o altar como o pátio. E Adão está ali, todos os dias, ensinando seus filhos a buscar a Deus, com saudade do Santíssimo, com saudade de Deus, com vontade de voltar para o Éden. E os sacrifícios daquela família eram feitos ali, e era o dia de se definir qual dos 2 seria o primogênito. Então, para que Deus dissesse qual dos 2 seria o primogênito, eles levam ofertas para que Deus se agrade ou não
das ofertas que eles entregam. E veja o que o texto diz, versículo 4. Versículo 3, Caim trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra. Preste atenção numa coisa, o texto diz que Caim trouxe uma oferta. Existe uma diferença aqui, que está marcada pelo artigo indefinido uma. Eu falei para vocês que eu sou professor de língua portuguesa, eu amo essas coisas. O artigo indefinido uma está em oposição ao artigo definido a. Uma coisa é trazer uma oferta, outra coisa é trazer a oferta. Você entendeu a diferença? Uma oferta pode ser traduzido também como oferta qualquer. Caim foi lá e pegou qualquer coisa que ele conseguiu colher e juntou isso num balaio, numa cesta e levou para Deus meio que, toma aí, uma oferta. Além disso, Caim resolveu entregar uma oferta para a qual não haveria derramamento de sangue. E é bom que você saiba que no ritual levítico, que depois foi estabelecido por inspiração divina, havia ofertas de cereais e de fruto da terra. Essas ofertas, no entanto, elas eram com o único propósito de agradecer a Deus e não pedir nada, era só para agradecer. É quando você estivesse plenamente satisfeito de alguma coisa, você levava uma oferta de cereal e do fruto da terra, para agradecer. Não preciso de nada, Deus, estou satisfeito. Então, há um elemento subjetivo nessa escolha de Caim em levar o fruto da terra. Ele não queria pedir nada para Deus, por quê? Porque ele estava plenamente satisfeito consigo mesmo. É como se ele chegasse diante de Deus e dissesse, olha aí, eu sou o Salvador, tu és o Deus, então meio que de igual para igual aqui. Não vou te pedir nada, só vou te pagar. Toma aí, ó, pega o que é teu e me dá o que é meu. Abel, por sua vez, diz o texto, que levou diante de Deus, no versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Você está entendendo a diferença? Não é só em qualidade da oferta, mas no tipo de postura que Abel tem ao escolher a oferta. Ele não foi lá e pegou qualquer ovelhinha ou qualquer animal do seu rebanho. Ele foi das primícias. Preste atenção nessa diferença. Caim pegou uma oferta qualquer. Abel pegou das primícias, aquilo que ele tinha de melhor, o mais valioso, o mais precioso, e levou para Deus. Da gordura deste, entregou ao Senhor. Além disso, obviamente, Abel levou um animal que foi oferecido diante de Deus, porque o livro de Hebreus nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão. Então Abel escolhe um animal para oferecer em sacrifício porque reconhece que ele não é nada, como lembrava sempre o seu nome, eu não sou nada e preciso de Deus para tudo. Foi lá do seu rebanho, que apontava para a escolha de uma profissão que indicava que ele se associava com Deus de forma abençoada e não de forma amaldiçoada, e pediu que Deus tivesse misericórdia dele. Veja qual é a consequência disso. Versículo 4, segunda parte. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Preste atenção numa coisa, nesse texto. Vamos aos detalhes, a minúcia do texto. O texto diz que Deus se agradou de Abel, só depois para nos dizer que agradou da oferta dele. Deus não se agrada de coisas, Deus se agrada de pessoas. E pessoas são avaliadas por aquilo que são, por aquilo que sentem, por aquilo que pensam e por suas escolhas. Deus não está interessado em uma religião formalista, que é contraditória em relação aos sentimentos inerentes de alguém. É muito fácil, muitas vezes, teatralizar no palco da religião, fazer coisas ou falar coisas que não representam exatamente aquilo que nós sentimos e pensamos em relação a Deus e as pessoas. No entanto, o texto diz que Deus se agradou de Abel. Por quê? Porque Deus leu o coração de Abel e viu que aquele homem era fiel e dependente dele. Por isso, aquele homem
teve a sua oferta recebida por Deus. Não interessa se você tem talento ou não tem, não interessa se você tem dinheiro, muito dinheiro ou pouco dinheiro, não interessa a forma como você faz as coisas. Eu estou falando em termos de performance, tá? Porque às vezes nós nos preocupamos muito na adoração, na qualidade, e tudo isso é muito importante, na técnica, na quantidade. Deus não se impressiona com essas coisas, gente. Deus se impressiona com um coração contrito que realmente depende dele e o ama de todo o coração. E ele viu isso em Abel. Se você deseja agradar a Deus, não tente impressioná-lo com eloquência, com oratória, com performance, com números, com estratégias, com vulto. Deus olha do céu e diz: esse pessoal está querendo me impressionar com essas coisas. Ele não conhece quem eu sou. Deus não pode se impressionar com nada, mas tem uma coisa que move o coração de Deus, é quando ele vê um filho fiel, obediente e totalmente dependente dele. E foi isso que ele enxergou em Abel, e é isso que ele quer enxergar em você. Lembra da história da viúva pobre, que foi lá e colocou 2 dracmas no gasofilácio? Enquanto vinham os sacerdotes, os líderes, os fariseus, os saduceus e colocavam grandes e vultuosas ofertas ali, nada daquilo chamou a atenção de Jesus. Mas quando aquela mulher que entregou tudo, e aquele tudo não era nada para a sociedade, Jesus viu e se impressionou, porque Jesus não se impressiona com a quantidade, Jesus se impressiona com o tudo que nós entregamos. Ele disse que aquela mulher entregou tudo que tinha. Você está entendendo? Eu falei ontem isso daqui, vou repetir, se você está achando que dá para viver uma religião medíocre, e que você pode entregar parte da sua vida, ainda que essa parte de sua vida seja grande em comparação com os outros, você está enganado. Deus não quer uma parte da sua vida, Deus quer você por completo, integralmente e totalmente. Só assim Deus vai se agradar das coisas que você é, ou das coisas que você faz por conta daquilo que você é. Pense nisso. Deus se desagradou de Caim e de sua oferta. Não é que Deus não goste de receber ofertas de manjares que representam gratidão. Não, Deus gosta da gratidão. Ele até estabeleceu isso no ritual levítico. O problema nessa oferta aqui não está com a oferta em si. O problema dessa oferta está com o ofertante, com o suposto adorador que não quer se relacionar com Deus, que não ama Deus, que não quer depender de Deus, que quer viver com base na sua própria força, na sua própria justiça e em suas próprias obras. Deus não se agrada de atitudes assim. Deus não se agrada de quem quer comprá-lo. Não tente comprar Deus. Não tente comprar Deus com seu dinheiro. Não tente comprar Deus com suas obras. Não tente comprar Deus com suas atitudes, supostamente mais santas que os outros. Não tente comprar Deus com moralismos. Não tente comprar Deus com ideologias supostamente mais puras que as outras. Não tente impressionar o céu com performance espiritual. Deus não se impressiona com essas coisas. Na verdade, diz o Apocalipse que Deus está a ponto de vomitar gente que pensa dessa maneira. Está na hora de a gente deixar de ser ator espiritual e agir como adoradores que adoram em espírito e em verdade. Está na hora da gente rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração diante de Deus. De tirar o sorriso falso do rosto e olhar para Cristo reconhecendo a nossa condição pecaminosa e clamando por misericórdia. Está na hora da gente parar que a gente pode alguma coisa, porque a gente não pode nada. Nós dependemos exclusivamente de Deus para tudo. Para tudo. Deus se agradou de Abel e de sua oferta e se desagradou de Caim e de sua oferta. Qual foi a reação de Caim imediata? Diz o verso que Caim descaiu o semblante, ficou irado e se descaiu o semblante. Percebeu que estava sendo rejeitado, porque quando Abel colocou o sacrifício sobre o altar, desceu fogo do céu e consumiu aquela oferta, enquanto a oferta de Caim ficou inerte, sem que ninguém mexesse.
como essas ofertas de religiões pagãs que ficam na beira da estrada ali, e esses supostos deuses não aparecem para nada, e aquele alimento, aquela oferta apodrece ali, porque não move esses deuses, porque eles não existem. O Deus de Abel se manifestou e se agradou com aquilo que ele ofereceu. Entendeu? Caim ficou irado, fez biquinho, era um menino mimado, que cresceu achando que era o tal, e foi se frustrar quando Deus mostrou para ele qual a realidade da vida. Muitas vezes nós somos mimados espiritualmente achando que somos alguma coisa, e às vezes Deus permite determinadas situações da nossa vida para colocar a gente no nosso lugar, para a gente entender que a gente não é nada. Deus aterra o pecador para que o pecador reconheça a sua condição, para que Deus o exalte. Isso é graça, isso é evangelho, isso é salvação. Mas estava lá Caim, irado e fazendo biquinho para Deus, se sentindo frustrado, um menino mimado. E você acha que Deus abandona crianças mimadas, que acham que são alguma coisa, que ficam iradinhas contra ele? Não, diz o texto no versículo 6, que Deus se aproximou dele e falou: por que você está assim, meu filho? Por que você está irado? Por que você está com um semblante descaído? Ou seja, por que você está com essa carinha assim triste? Olha Deus vindo para conversar com Caim. Deus não estava rejeitando Caim. E aí nós temos o que está relatado no versículo 7. E aqui, vou fazer um parênteses para dizer para vocês uma coisa. Esse é um dos versos mais mal traduzidos na Bíblia, porque na forma como ele aparece aqui, sugere até salvação pelas obras, ensinada por Deus. Mas os originais hebraicos não apresentam o texto tal como está escrito aqui. No original hebraico, conforme estudos do Dr. Joaquim Azevedo, meu professor, e outros artigos que foram escritos a respeito desse verso, a melhor tradução dessa passagem seria o seguinte. Vou traduzir na linguagem de hoje aqui, tá bom? Caim, versículo 7, Gênesis 4, versículo 7. Se você proceder bem, você será aceito como primogênito. Então vamos lá. A sua aceitação como primogênito depende de uma atitude correta diante de mim e da sua família. Na sequência, se todavia você procede mal como você fez, há um sacrifício à porta. Há um sacrifício pelo pecado à porta. A porta de quê? A porta do Éden. O Éden tinha uma porta, estava fechada pelos anjos, e havia um altar de sacrifício. O próprio Abel levou o cordeiro ali. Então Deus disse para ele: se você procede mal, há um sacrifício plantado à porta do santuário, que é o Éden. O desejo do seu irmão será contra você. O que ele está dizendo é o seguinte: seu irmão sempre vai querer ser o primogênito. Mas se você for ao sacrifício e se arrepender do que você fez, você será perdoado e você irá dominar seu irmão, ou seja, você terá o domínio, você terá a liderança. Mas a liderança espiritual que eu quero te dar depende de você ir ao sacrifício. Vá ao santuário, lá eu te perdoo, lá eu te restauro, lá eu te dou uma nova chance, lá eu faço de você aquilo que você sonhou, mas venha ao santuário. Não fica aí tentando vencer na vida com base nas suas próprias forças. Eu resolvo seus problemas, e os problemas humanos só são resolvidos à luz do sacrifício que foi oferecido no santuário. Você está entendendo? Esse é o método divino de resolução de problemas e conflitos na vida. Quando nós estamos diante de desafios insolúveis, quando nós nos sentimos rejeitados, quando somos passados para trás, quando somos injustiçados, ou mesmo quando erramos e colhemos consequências de nossos erros, como é o caso aqui, nós não temos que ficar batendo a cabeça na parede, tentando solucionar problemas com nossa própria força e com nossos próprios métodos. Não vai dar em nada. O método de salvação pelas obras, ele não resulta em bênção para ninguém. Todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes.
E é no santuário que Deus processa a salvação e as bênçãos para aqueles que se dirigem a Ele. Por isso diz o apóstolo, que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho, por meio do qual nós podemos ter acesso a Cristo. Então o que Jesus estava falando para Caim, e ele fala para nós hoje, é o seguinte: você está com um problema? Você está achando que está perdendo a sua capacidade de liderar? Você está achando que está sendo passado para trás? Eu tenho a solução para isso. Vem cá no meu santuário. Vem aqui, vem conversar comigo. Vem oferecer seu arrependimento, que eu ofereço o meu perdão, e com o meu perdão eu ofereço restauração. Mas vem cá. Esse é o método divino de resolver conflitos. Deixa eu fazer aplicações mais específicas para você agora. Você está enfrentando problema no seu casamento, está pensando em separar do seu cônjuge, porque vocês não estão bem, porque vocês vivem brigando. O método de Deus para resolver o problema do seu casamento é: vem cá no santuário, vem cá. Há um sacrifício à porta, o sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo é apresentado diante do Pai. Jesus apresenta suas mãos feridas, intercede por nós diante de Deus para a resolução de tudo em nossa vida. Então vem cá. Não fica aí tentando lutar sozinho, vem cá. Você está enfrentando problema com seus filhos, você está enfrentando problemas financeiros, você está enfrentando problemas de toda sorte, você está pensando em tirar sua própria vida, querendo solucionar com coisas sem solução, sem lógica. Não é assim que se resolve os problemas. O método de resolução de problemas, o método divino de resolução de problemas é: vem cá no meu santuário, porque há um sacrifício à porta. Vem cá. Bom, esse foi um convite lindíssimo de Deus. Mas vamos ver qual é o método de Caim para resolver conflitos? Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Viu como é que Caim resolve seus problemas? Deus tem um método de graça e de salvação. O método para devolver a primogenitura para ele é: vem cá no santuário, eu te perdoo e te restauro. O método da religião que Caim está inaugurando para resolver problemas e para supostamente manter a bênção, o poder e a liderança é: você se colocou no meu caminho? Então eu tiro você do meu caminho. Com violência brutal, como é o caso, ou em muitas vezes com sutileza, com politicagem, com falsidade, com um sorrisinho pela frente, mas com ira escondida no coração, com inveja, com orgulho, com vaidade, com disse-me-disse, puxando o tapete das pessoas, enfiando faca na barriga de outras, atirando em outras. É assim que os seres humanos resolvem os seus conflitos e tentam manter-se na liderança, tentam se firmar na frente dos outros, é indo para a internet detonar as pessoas, destilar ódio em cima das pessoas. Não vão ao santuário de Deus para clamar por misericórdia por sua própria vida, vão para o público para destruir reputações alheias. Esse é um método humano de resolver os conflitos. É tratorando as pessoas. Para quê? Para que elas tenham um caminho livre, para serem os primogênitos. Primogênitos de quê? Primogênitos da maldição e do pecado. Deus está oferecendo a verdadeira primogenitura, que só é oferecida no contexto do seu santuário. É por isso que esta igreja adventista do sétimo dia tem a doutrina do santuário e do juízo investigativo. É por isso que Deus revelou essa bênção aqui na profecia para nós. Não é para ficar como um monumento doutrinário e teológico para nós que ninguém entende o significado. É para que você vá ao santuário, lá no Santíssimo, onde Cristo está fazendo intercessão por você agora, e apresente seus pedidos diante dele e clame por misericórdia. E clame por perdão, para que Cristo estenda suas mãos feridas e se interponha entre você, pecador, e a ira santa de um Deus justo, e interceda por você e cubra você com a justiça de Cristo, e você saia de lá transformado para uma nova vida em Cristo. É para isso que temos uma doutrina do santuário e do juízo investigativo, para que nossos pecados sejam confessados, para que eles sejam perdoados,
para que nós sejamos batizados com o Espírito Santo, para que nós sejamos semelhantes a Jesus e preparados para voltar para dentro do Éden e viver para sempre lá com Jesus. Mas Caim não quer essa religião. Caim quer a religião do assassinato, do ódio, da ira. É assim que os seres humanos aprenderam a resolver seus conflitos. Agora deixa eu te falar uma coisa, você acha que Deus abandona uma pessoa assim? Você acha que Deus, diante do primeiro assassinato, e pensem no que eu vou te falar agora, antes disso aqui morreu um animalzinho, mas essa foi a primeira vez que Deus viu a morte. Você já parou para pensar no significado disso? Foi a primeira vez que Deus viu a morte de um ser humano, criado à sua imagem, de um ser criado à sua imagem e semelhança. Deus eterno, porque o pecado não existe em nenhum outro lugar desse universo, só existe aqui. E o pecado é resultado da morte. Essa foi a primeira vez que o Deus eterno, que não foi gerado e que vive pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, viu a morte. Você sabe que isso deve ter tido um impacto muito forte em Deus. Deus poderia ter fulminado Caim naquele momento. Mas qual foi a reação de Deus quando ele viu aquilo ali? Deus não desistiu de Caim. Deus não desiste dos seus filhos mais rebeldes. Ele vai em busca deles, tentando salvá-los. E o Senhor foi até a Caim, versículo 9, e perguntou: onde está Abel, teu irmão? Vocês acham que Deus não sabia onde estava? É claro que sabia. Deus sabia o que tinha acontecido. E aqui ele repete a pergunta que fez para Adão: Adão, onde estás? E aqui ele perguntou para Caim: onde está teu irmão? E dizem os estudiosos da Bíblia que aqui no versículo 9, a segunda parte, a resposta de Caim foi a primeira piada sem graça que alguém contou na história da humanidade. Isso foi um xiste de Caim. Não sei, por acaso sou eu o tutor de meu irmão? Em hebraico isso soa como uma pilhéria, sabe, uma piada de mau gosto, um trocadilho irônico. Por acaso sou eu o tutor de meu irmão? Então Deus para de brincadeira e no verso 10 fala sério com Caim. Aliás, Deus não estava brincando, mas Deus corta a brincadeira de Caim e pergunta com um tom bastante grave para ele: o que você fez, rapaz? E aí Deus vai falar uma coisa que certamente vai ferir ainda mais o orgulho egocêntrico de Caim. Deus diz: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Se você ler todo o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que em nenhum momento Abel fala qualquer palavra. Abel entra na cena mudo e sai calado. Só quem fala nesse texto são duas pessoas, Deus e Caim. E falar na Bíblia é sinônimo de liderança. A fala é o atributo do líder. O líder é quem discursa, é quem pronuncia no contexto bíblico. Então, quando Deus fala, ele está dizendo: eu sou o líder. Quando Caim fala, ele está dizendo: eu sou o chefe aqui. Por isso ele diz para Abel, no versículo 8, vamos ao campo. Percebe que o líder está dando uma ordem para o subordinado: vamos ao campo. Mas Abel não fala nada. Porém, Deus, quando aparece a Caim, depois do assassinato brutal de Abel, Deus fala uma coisa que vai deixar Caim certamente ainda mais irado. Deus diz: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Deus está dizendo para Caim: você matou seu irmão porque você quer ser o chefe, porque você quer falar sozinho. Porém você matou seu irmão, mas seu irmão continua falando. Mas eu continuo achando que seu irmão é melhor que você. Eu continuo achando que seu irmão, pela justiça dele, pela santidade dele, pelo coração dele, o seu irmão é melhor que você, e é por isso que o sangue dele, é como se tivesse boca o sangue dele, e o sangue dele está falando, e eu ouço o que ele diz, e não ouço o que você fala, porque eu me agrado de pessoas e não de coisas. Eu me agrado de gente que treme diante da minha palavra e obedece aos meus mandamentos. É isso que Deus está falando para Caim. Isso certamente deixou ele muito irado, porque tudo que ele queria era ser ouvido, estabelecer
projetar uma liderança, impondo uma tirania sobre a humanidade. Deus diz: o sangue do seu irmão clama da terra a mim. É interessante que em Hebreus capítulo 11, versículo 4, refletindo sobre essa passagem, o apóstolo diz o seguinte, é uma passagem belíssima. Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz o apóstolo: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E olha só, por meio dela, por meio de quê? Por meio da aprovação de Deus. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Isso aqui não é imortalidade da alma, não. Abel foi sepultado. Adão teve a tristeza de sepultar o corpo de seu filho para aguardar a ressurreição dos justos. E a alma dele não foi para lugar nenhum. A Bíblia está usando uma linguagem simbólica e metafórica para dizer que o sangue inocente do justo derramado em injustiça tem poder de voz e clama e move o braço divino para fazer justiça na terra. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está sofrendo debaixo da injustiça desse mundo. Coronavírus é uma injustiça. Morte, sofrimento, câncer no menino de 4 anos como Benício é uma brutal injustiça. Uma injustiça perpetrada pelo diabo, o pai da maldade. Você que está sofrendo toda sorte de sofrimento aí, você que está sofrendo a infidelidade conjugal, você que está sofrendo a dor da separação, você que foi vítima de uma violência, você que foi roubado, você que foi machucado, você que teve um cônjuge ou um familiar querido assassinado, você que sabe o que é sofrer nas mãos desse mundo mau, que jaz no maligno. Deixa eu dizer uma coisa para você: a injustiça nesse mundo, o sangue inocente derramado, o sofrimento do inocente, faz Deus se mover do seu trono, e Ele diz: a voz do sangue clama a mim da terra. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 10, no contexto das almas debaixo do altar, a história de Abel é referida. Lá diz que as almas debaixo do altar clamam a Deus. Pessoas mortas não clamam, não existe alma. A Bíblia diz que a vida está no sangue, a alma, portanto, está no sangue. Então, o que o texto lá, poeticamente e profeticamente em Apocalipse está dizendo, no contexto dos 1260 anos de perseguição e supremacia papal, da tirania do diabo por meio desse instrumento maligno que oprimiu o povo dele, que fez o sangue dos fiéis serem derramados. O texto diz que aquelas almas clamavam diante de Deus, ou seja, Deus estava vendo o sangue derramado. E o clamor que ascendia ao céu é: até quando o Senhor soberano não julga o nosso sangue na face da terra por conta daqueles que nos oprimem? Sabe o que Deus responde? Calma, espera um pouquinho. Deu a elas vestes brancas, ou seja, uma promessa de salvação, uma promissória, um cheque em branco assinado por Ele, dizendo: descansem um pouquinho, porque meu juízo vai começar em breve. Em 1844 começou o juízo, em que Deus está colocando os pingos nos is, e está vindicando o seu povo, o seu nome, e está dando o galardão para os seus filhos, e está processando a condenação do diabo e dos agentes opressores do povo de Deus ao longo da história. Então, você está sofrendo? O seu clamor está subindo a Deus. O sangue, a voz do seu sangue clama da terra a mim. O Senhor está dizendo: eu estou ouvindo, então calma, eu estou vendo, eu não estou inerte, eu estou agindo, e em breve você verá o resultado da minha ação. Em breve você verá o resultado da minha ação. Lá em Mateus capítulo 23, Jesus fez um duro discurso contra os fariseus que o matariam na sequência. Versículo 35, ele diz o seguinte: vocês são sempre maus, assim, eu vou ler a passagem porque ela é poderosa. Jesus diz o seguinte, Mateus 23, versículo 35. Veja a profundidade teológica dessa passagem. Jesus diz assim: para que vós
para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Olha só, Jesus está aqui profetizando que ele, o justo por excelência, seria assassinado por eles, que o sangue dele seria derramado. E ele coloca o seu sacrifício em comparação ao sacrifício de 2 homens justos. O primeiro justo assassinado, que é Abel, e Zacarias, filho de Baraquias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Todo sacrifício de um justo é feito entre o altar, que é a terra, e o santuário de Deus. É muito possível que o sacrifício de Abel, a morte de Abel, foi feita entre o altar e o Éden, que era o santuário. Então Jesus está dizendo, olha, a morte de um justo é sempre nesse vácuo de espaço, entre o altar e o santuário. Porque o justo por excelência, que é Cristo, foi levantado na terra, que é o altar aqui, e o santuário, que é o céu, e Jesus ficou suspenso entre esses 2 espaços, porque a morte do justo é sempre entre o altar e o santuário, porque a morte do justo é sempre na tentativa do justo, pela fé, adentrar e voltar para o santuário para viver com Deus. E Deus se move quando vê essa injustiça, quando vê a tentativa do inimigo em impedir que o justo possa se reencontrar com Ele, quando vê a tentativa do inimigo em impedir o reestabelecimento desse relacionamento de amor, que se processa no santuário. Jesus disse, caiam sobre vocês, ímpios, o sangue desses justos que vocês derramam, inclusive o meu sangue, que vai cair sobre vocês como condenação, mas sobre os meus filhos, os meus justos, vai cair como bênção, como absolvição e como salvação. Louvado seja o nome do Senhor, pelo sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor, o verdadeiro justo que foi morto para nos comprar o direito de ter a vida eterna. Bom, o capítulo 4, versículo 16, encerra esse diálogo de Caim com Abel, e de Caim com Deus, e a rejeição de Caim à oferta divina, com uma nota triste no versículo 16. Deus tentando salvar Caim. Mas o texto diz assim, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim foi viver longe da presença de Deus, para estabelecer uma civilização pagã, para se tornar o Deus daquela geração. É muito possível que a Caim e a serpente se refiram todos os deuses que já foram criados por seres humanos. Toda adoração a serpentes e a dragões remete à adoração da serpente primordial do Éden. E todo Deus pagão, em certo sentido, é uma espécie de projeção da imagem do primeiro homicida que quis viver independente de Deus. Quem rejeita o método divino de salvação e desagrada a Deus com as suas posturas, vai viver longe de Deus, numa terra sem Deus, e bem longe do Éden, ao oriente do Éden, de costas para o santuário, de frente para o sol, para adorar os astros e as estrelas, e rejeitar o Deus verdadeiro que está em seu templo, em seu santuário, à espera de seus filhos. Vocês estão entendendo a situação que estão agora Adão e Eva? Gênesis 3,15 apresentava a solução para a história da humanidade. E qual era a solução? Vocês vão ter um filho, e esse filho vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente é o inimigo. Mas o filho, Caim, que eles imaginavam ser a semente que viria para esmagar a cabeça da serpente, se revelou como um aliado da serpente. Então tinha sobrado Abel. Esse era, de fato, o herdeiro da primogenitura. Era por ele que seria inaugurada uma linhagem santa. Ele seria o guardião da promessa. Mas a serpente, aliada com Caim,
tirou a vida de Abel. Sem Caim, o rebelde, e muito mais agora sem Abel, não haveria esperança para a humanidade. Nossos primeiros pais entenderam o drama da cena, sabiam que estavam perdidos, não havia solução, porque a promessa era que eles teriam um filho, e era por meio do filho. Você entende o que significa estar sem esperança? Você já passou por situações, e é possível que alguém esteja passando agora por uma situação sem nenhuma aparente solução humana. Não tem solução mais. Não tem mais esperança. Os médicos já fizeram tudo. Você já gastou todo o seu dinheiro em busca de uma solução. Você já botou em clínicas de recuperação o seu filho. Você já procurou os principais e mais competentes terapeutas familiares para salvar seu casamento. Não tem solução. Você já tentou de todas as formas ter um relacionamento real com Deus. Já tentou performar na vida espiritual, mas está se deparando com esse vazio que revela que você está perdido. Não tem solução. Você já foi no fundo do poço do pecado e acha que não vai sair de lá nunca, porque na mão de Deus não poderá tirar você de lá. Não tem solução, não tem esperança. Eu vim aqui pela última vez nesta semana de oração, para dizer para você que ainda há esperança, que o meu Deus é o Deus da esperança. E eu vou falar isso para você, não por minha boca, mas em nome de Jesus e por meio da palavra. Leia comigo o que está em Gênesis capítulo 4, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Compara essa passagem aqui, Gênesis 4:25, com Gênesis 4:1. Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: comprei, adquiri um varão, o Senhor. Salvação pelas obras. Gênesis 4:25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, que significa o seguinte, em outras palavras: Deus me concedeu outro descendente, no lugar de Abel, que Caim matou. Você está conseguindo perceber qual é a diferença da religião de Deus para a religião de Caim? Na religião de Caim você compra, e o produto que te entregam é morte, é frustração, é decepção, é violência, é maldade. É a história do mundo sem Deus. É quando a gente tenta comprar. Mas a religião de Deus não é aquela que nós compramos, é aquela que Deus concede. É verdade que Deus está irado com o pecado e com os pecadores, e que é preciso que algo seja feito, senão Deus vai destruir a humanidade no pecado. Mas não é o ser humano que resolve esse problema. Quando Deus viu a condenação da humanidade, viu que a única coisa certa e justa a fazer é destruir a humanidade pecadora, Ele entendeu que Ele precisaria dar a sua própria vida, conceder-se, tornar-se homem, para Ele mesmo atrair sobre si a ira justa dele, que deveria cair sobre a humanidade, sobre si mesmo, para que nós fôssemos tratados como Ele tem merecimento. Na cruz do Calvário, Deus concedeu outra chance a todos nós. Jesus recebeu o equivalente ao fogo do inferno, a segunda morte, para que nós tenhamos direito a ter vida eterna.
Não fomos nós que compramos isso. Deus concedeu a nós uma nova chance. Então quero dizer para você nessa manhã, em nome de Cristo, para de tentar lutar com as suas próprias forças e com seus próprios méritos. Receba o presente de graça que Jesus está te oferecendo. Uma nova chance, uma nova oportunidade. Algo que você nunca terá condição de comprar com a sua própria vida. Recebe. É de graça. É um presente que Deus está te dando. E como é que você recebe? Não é assim como eu estou. Você recebe assim. Você recebe se entregando, se agarrando, submetendo-se, deixando Deus ser Deus e dirigir toda a sua vida. Não existe outra solução e outro caminho. Venha a Cristo. Você precisa ser batizado, precisa ser batizada. Venha a Cristo. Porque o batismo não é um pastor tentando fazer alguma coisa para ele. O batismo é Deus te concedendo uma chance de salvação. Se agarre a ela.